Aprender dele, que é manso e humilde de coração. Amém? Durante esse mês de janeiro, nós temos estudado, sobre alguns milagres de Jesus. Essa série é Encontro com Cristo. Amém? Amém. No primeiro domingo de janeiro, para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, no primeiro domingo de janeiro, nós estudamos o milagre de Jesus no encontro que aconteceu aonde? No mar, Mateus 14. No segundo domingo nós estudamos um milagre que aconteceu ali na praia, quando Jesus desembarcou, que está registrado no livro de Marcos, capítulo 5. No último domingo nós estudamos um milagre que Jesus fez, um encontro que aconteceu no funeral, a viúva de Naim. Então, durante todos esses domingos de janeiro, nós falamos de milagres de Jesus. E hoje vai ser diferente. O nosso texto para nós estudarmos essa noite está registrado no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas, e hoje nós vamos nos deliciar com o livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. É o texto para nós meditarmos nessa noite. Mateus falou de Jesus como grande mestre, Eu falei que Mateus era um judeu pregando para quem? Escrevendo para quem? Para os judeus. Marcos era um judeu escrevendo para quem? Para os gentios. Lucas era um gentio escrevendo para um gentio. Então, são detalhes interessantes. O livro de João, irmãos, ele apresenta algumas peculiaridades, É a pérola dos evangelhos. Apresenta Jesus como a água da vida, Apresenta Jesus muitas facetas diferentes da história de Cristo, E hoje nós vamos ver esse milagre que aconteceu, que está registrado no livro de João, capítulo 9. Todos encontraram? Amém. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Por favor, todos me acompanhem na leitura. Diz assim, na tradução da minha Bíblia: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima e ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Amém? Amém. Fechemos os olhos mais uma vez e oremos ao Senhor. Grande Deus, querido Pai que mora nos céus, é com muita alegria nessa noite que nós abrimos a Tua Palavra, Senhor. Queremos que Tu fales conosco nessa noite. Podemos ver os Teus filhos aí assentados, mas não podemos enxergar, não podemos ver o seu coração. Mas Tu lê o pensamento, Tu lê o íntimo de cada coração aqui essa noite. Tu conheces, Senhor, os nossos dramas pessoais, Tu conheces as nossas lutas, Tu sabes os nossos problemas. Talvez alguém chegou aqui essa noite, cumprimentou alguém e disse: tudo bem, mas nada está bem. Há problemas na família, desempregado, enfermo, mas às vezes nós fingimos que tudo está bem, mas Tu conheces o nosso coração, Tu sabes das nossas angústias, Tu sabes das nossas dores, Tu sabes das feridas que martelam no nosso peito. Então nessa noite, traga uma palavra de conforto para cada filho Teu que vem essa noite. Nós viemos aqui não para ouvir um homem falando, mas viemos aqui para ouvir a Tua voz. E nós não queremos voltar de mãos vazias,
Nós não queremos voltar para casa, Senhor, com o coração vazio. Queremos ter a certeza de voltar para casa com o coração cheio do Espírito Santo. Fica conosco, fale conosco, que os seus anjos, que o Santo Espírito passeie nesse lugar, movimentando-se por entre esses bancos, tocando em cada coração. Talvez aqui essa noite alguém com o coração duro, fechado com a palavra, tem sido convidado muitas vezes, tem ouvido muitas vezes a tua palavra, mas tem protelado, tem rejeitado, tem adiado a decisão. Mas que nessa noite esse coração seja tocado pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, Jesus ele fez muitos milagres, e um desses milagres é o objeto do nosso estudo nessa noite. Um cego de nascença. Todos nós hoje conhecemos um pouco da vida de um cego. Hoje, cego tem muita vantagem sobre os cegos daquela época. Hoje um cego, ele pode estudar, pode aprender a ler e a escrever pelo sistema Braille, pode se formar, pode viver uma vida normal com a deficiência visual. Só que na época de Jesus, um cego estava condenado a viver uma vida menosprezado, a viver uma vida lá pelos cantos da rua, sem esperança, sem dignidade. A Bíblia diz que esse homem era cego de nascença. Ele nunca havia contemplado o sol, ele nunca havia visto as flores, ele nunca tinha tido a oportunidade de ver os passarinhos. Ele era cego de nascença. E o pior de tudo era que as pessoas diziam: se ele é cego, é porque Deus está castigando. Se ele é cego, é porque ele deve ter feito alguma coisa, então ele deve pagar por isso. E esse homem, num determinado lugar, nas ruas de Jerusalém, vivia a vida lá, esquecido, mendigando, pedindo esmolas. Talvez numa esquina das ruas movimentadas de Jerusalém, esse homem vivia perdido. Talvez algum familiar o levava pela manhã e o buscava meio-dia, e à tarde o levava de novo, e ele ficava lá pedindo esmolas. Se alguém se compadecesse dele, dava alguns centavos. Se não, e a vida ia se passando, a vida ia levando, e esse homem continuava lá sem esperança. Irmãos, muitas vezes nós, nesse mundo, nessa nossa correria, nós não damos muita importância para as pessoas. Quer ver? Fica ali num lugar movimentado aqui da nossa cidade, num dia de compra, vai ali para a porta do Mateus e fica lá sentado. Ninguém para falar com você, ninguém se preocupa com você, ninguém quer saber se você está doente, se você está desempregado. As pessoas estão correndo para um lado, para o outro, ninguém se preocupa com os outros. Estamos às vezes no meio de uma multidão, mas nos sentimos como? Sozinhos, abandonados. Às vezes você chega em um lugar como esse na igreja, desempregado, aflito, espera uma palavra e às vezes você volta se sentindo sozinho. Esse homem da nossa história era assim que ele vivia, se sentindo sozinho, desprezado. Só que a Bíblia diz que Jesus estava caminhando exatamente naquela rua. Amém? Amém. Eu disse no nosso estudo passado, Jesus sempre aparece na hora certa. Jesus sempre anda pelos lugares certos. Amém, irmãos? Amém. Jesus caminhou. O evangelista João, ele diz assim: caminhando Jesus foi, irmãos, exatamente naquela rua que estava o cego de nascença. Jesus foi exatamente naquele lugar que ele sabia que ali tinha um homem que precisava de ajuda, que um homem precisava enxergar, e Jesus foi naquela direção. E a Bíblia diz: viu um homem cego de nascença. Jesus não é indiferente ao sofrimento humano. Jesus não é indiferente. Talvez para as pessoas nós somos apenas uma multidão, somos um número, mas para Jesus nós somos alguém. Você é enxergado por Jesus. Talvez você se sinta desprezado, talvez você tenha
autoestima baixa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou desprezado, as pessoas não me cumprimentam. Jesus enxerga os seus dramas pessoais. Eu não sei o que passa pela sua cabeça nesse momento, eu não sei quais são as suas lutas, os seus problemas, mas eu quero dizer em nome de Jesus nessa noite, Jesus, Ele te enxerga, amém? Ele te vê, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe das tuas lágrimas, Ele sabe que amanhã você talvez tenha que pagar uma parcela, uma prestação e está sem dinheiro, e você está endividado, você está sofrendo por isso. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que devido ao desemprego que assola esse mundo, você sofre as consequências. Ele sabe de todas as coisas. Nós não somos em meio à multidão, nós somos as coisas mais lindas que Deus tem nessa terra, amém? Então, não se sinta, você nessa noite, meu querido amigo, irmão, você não tem o direito de dizer, ninguém me ama, eu não valho nada, ninguém se importa comigo. Não, você não tem o direito de achar isso. Você vale muito para Deus. Ele vê você, Ele enxerga você, Ele conhece as tuas dores, o teu sofrimento. E nessa noite você fez bem em ter vindo aqui nessa noite, porque Jesus quer resolver os teus problemas, amém? Amém. Irmãos, agora perceba uma contradição, perceba a diferença de Jesus e o ser humano. Jesus olha para o homem e Jesus olha e vê o seu sofrimento, vê as suas lutas. E os discípulos, sabe o que é que fazem? Mestre, quem pecou? Mestre, se ele está aí é porque deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa errada, ou seus pais ou ele, então ele merece esse sofrimento. Enquanto Jesus olha para ajudar, enquanto Jesus vê aquele homem sofrendo e diz, eu vou ajudar, eu me compadeço dele, os discípulos de Jesus estão preocupados em saber quem havia pecado. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos mais preocupados em acusar as pessoas. Às vezes nós estamos mais preocupados, às vezes o ser humano se deleita quando vê o outro sofrendo. O ser humano se deleita quando vê que alguém caiu. Bem feito. Ele caiu porque não obedeceu, não seguiu Jesus. Ele está na situação porque talvez desobedeceu a Deus, então que pague, que sofra. Nós não somos assim. Mas Jesus sabe o que ele disse? Nem ele pecou nem seus pais, mas para que se manifeste nele o que, irmãos? A glória de Deus. E há uma tradução mais completa que diz assim: já que ele está cego, a glória de Deus vai ser manifestada na vida dele, amém? E eu quero dizer nessa noite, Deus não é o originador do sofrimento. Deus não trouxe sofrimento a esse mundo. Quem foi que trouxe sofrimento a esse mundo, irmãos? O sofrimento que nós passamos aqui nesse mundo, câncer, doença, acidente, tudo isso, a culpa não é de Deus. Tudo isso é consequência do quê? Pecado, desobediência. Só que alguns céticos que não creem em Deus dizem assim: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não havia no mundo o que, irmãos? Maldade. Não havia doença nas crianças. Que culpa tem uma criança que no ventre da mãe carrega uma enfermidade? Por um exemplo, imagina que uma mãe está grávida, não pode fumar, não pode beber, tem que cuidar, né, na gravidez, alguns alimentos não pode comer, e essa mãe insiste, bebida, droga, isso, aquilo, outro. A criança nasce com alguma deficiência em virtude da vida desregrada daquela mãe. Eu pergunto, a culpa é de Deus? Só que o ser humano quer colocar a culpa em quem? Em Deus. Deus é culpado do sofrimento. Imagina um homem que passa a vida toda fumando, bebendo, e no final dos dias ele contrai um câncer, ele contrai talvez um enfisema pulmonar em decorrência da vida desregrada que levou. E quando está lá numa cama no hospital, pronto para morrer, ele levanta os olhos e diz: Deus é o culpado do meu sofrimento. Porque se Deus existe,
Ele me curaria. Eu pergunto, é justo isso? Não. Sofrimento nesse mundo, queridos, consequência do pecado. E quando nós fazemos essas indagações, é porque nós queremos o quê? Nos livrar das nossas consequências. Tudo na vida há uma consequência. Se você vive a vida desregrada, sem princípios, sem valores, saiba que lá na frente você vai colher as consequências do seu erro, do seu pecado, mesmo Deus perdoando. Então, por favor, não coloque a culpa dos teus atos em Deus. Você tem um livre-arbítrio para escolher o que fazer da vida. Se o teu casamento hoje está destruído, talvez você ouviu os pais: olha filho, não case, minha filha, não case, e você insistiu, e hoje a vida não anda muito boa, e você, Deus não existe. A consequência dos teus erros, das tuas más escolhas. Jesus disse: ele não pecou, seus pais não pecaram, mas já que essa situação está assim, a glória de Deus vai ser manifestada onde, irmãos? Na vida? Na vida dele. Sabe o que aconteceu? É interessante que no versículo 4 e 5, Jesus, ele fala da sua missão. Façamos as obras enquanto é dia, porque chega a noite, não pode mais fazer nada. Ou seja, Jesus, irmãos, ele tinha a convicção e a certeza que ele estava aqui nesse mundo para curar, para fazer o bem. Ele tinha uma missão, amém? Nós não podemos perder de vista a nossa missão. Nós temos uma missão nessa terra de pregar, de falar de Jesus para as pessoas, mas um dia, a noite vai chegar, e você não pode mais dizer: eu queria pregar, não posso, eu queria fazer alguma coisa, não posso mais. Tudo há um tempo determinado sobre essa terra, e você deve aproveitar esse tempo. Jesus não perdeu de vista o tempo que ele tinha. Enquanto é dia, eu tenho que pregar, temos que fazer a obra daquele que me enviou. Dito isso, esse milagre, meus irmãos e amigos, nessa noite, talvez seja um dos milagres mais diferentes que Jesus já fez. Ele cuspiu na terra, ele fez lodo, e com a saliva ele passou nos olhos do cego. E eu, enquanto estudava essa mensagem, eu fiquei me perguntando por que Jesus não colocou as mãos nos olhos do cego e disse: enxerga em nome de Jesus, vai. Por que Jesus cuspiu na terra? Por que Jesus misturou a saliva com o barro e fez um lodo, e pegou aquele lodo com saliva misturado e passou nos olhos do cego e disse assim: agora tu vai e te lava? Eu pergunto, Jesus não teria poder para curar esse homem imediatamente, sim ou não? Sim. Claro que tinha. E aqui Jesus queria ensinar uma lição. Não era para o cego, é para os fariseus que estavam olhando. Esse dia era dia de sábado. Jesus havia ido na sinagoga como era de costume nos dias de sábado. De repente Jesus viu esse homem, e Jesus era seguido pela multidão que queria. Eu falei dos discípulos, mas eu falei da multidão no estudo passado, que era qual multidão, irmãos? Que não havia compromisso. Havia também os fariseus que queriam acusar Jesus, e era sábado, e Jesus fez isso. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: na lei dos judeus havia lá um tópico, uma sublei que eles criaram vários regulamentos, da lei de Deus, e numa desses regulamentos, dessas várias leis que eles criaram, era assim: sábado não pode cuspir na terra. Eu pergunto, isso parece um absurdo, sim ou não? Um absurdo. Sábado não pode cuspir na terra, porque vai que esse cuspe, vai que essa saliva pegue, cai em cima de uma sementinha e vai que deu o trabalho de nascer. Você está o quê? Trabalhando. Não podia também, irmãos, pegar algum objeto e amassar, misturar, era considerado trabalho. Sabe o que Jesus queria ensinar? Quando Jesus fez isso, aplicou, cuspiu no chão, pegou a saliva, misturou, passou nos olhos do cego. Jesus queria ensinar para os fariseus, para os judeus, que Ele é o Senhor de quem? Do sábado. Nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado.
Mas observamos o sábado não para ser o que, irmãos? Salvo. Sábado não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Quem salva é quem? É Jesus Cristo. Agora, uma vez salvos por Cristo, passamos a o que, irmãos? Obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu não posso dizer que amo a Jesus, mas eu não obedeço a Ele através da sua palavra. Então Jesus queria ensinar para os fariseus e os judeus: olha, vocês estão totalmente equivocados. E agora Jesus colocou aquela saliva nos olhos do cego e disse assim: vai e lava. O cego enxergava, irmãos? Sim ou não? Mas Jesus disse: vai. Eu não sei a que distância Jesus e o cego estavam no tanque de Siloé, mas a Bíblia diz que o cego foi sem enxergar nada. Em todo milagre de Jesus tem que haver o que? Fé. Não existe evangelho sem fé. Não existe salvação sem fé. Talvez nessa noite você quer aceitar Jesus, você tem vindo à igreja, você quer se libertar do vício da prostituição, você quer se libertar do vício do alcoolismo, mas diz: eu não consigo, eu não tenho forças. Você quer que Deus lhe ajude que o patrão talvez lhe deu sábado para você guardar, mas você não tem coragem de ir lá e dizer: Senhor, me ajuda. Você fica com medo. Nessa relação deve haver o que, irmãos? Fé. Aquele cego teve fé. Se o cego tivesse dito: Senhor, mas eu não sei onde é que está o tanque, Senhor, eu não enxergo nada, teria ficado cego para o resto da vida. Mas ele foi tateando, ele foi nem saber para onde ir. Eu estou indo, e encontrou o tanque, e ali ele se lavou e passou a enxergar. Amém? Amém. Nós temos que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Muitas vezes, irmãos, o Evangelho não é uma conta lógica, 1 mais 1, 2. No Evangelho na vida cristã deve haver lugar para exercitarmos a fé. Você tem que ter fé para crer no impossível. Deus pode realizar coisas maravilhosas na nossa vida, mas para isso Ele precisa que tu tenhas fé nele. Crê que Ele pode mudar a tua história, que Ele pode fazer de você um novo homem, que Ele pode reconstruir tua vida. Creia em Deus, mesmo sem enxergar nada a princípio, mesmo você não vendo o caminho muito claro na tua frente, mas creia em Deus e ande e vá e enxergue pelos olhos da fé. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer destruir, irmãos e amigos, nessa noite, as obras de Satanás na nossa vida. Ele quer reconstruir a nossa história, mas para isso Ele quer que tu tenhas fé. Vai, lava-te no tanque. E aquele jovem, aquele cego de nascença, se lavou e voltou enxergando. E agora, quero entrar na parte final da mensagem dessa noite. Aquele homem, aquele jovem, talvez o ex-cego, era a pessoa mais feliz quando ele começou a enxergar o céu azul. Ele viu o sol, ele viu as pessoas. Que alegria desse homem que antes não enxergava nada, e agora, pelo poder maravilhoso de Cristo, ele começou a enxergar as coisas. Irmãos, os milagres que Jesus faz, Ele usa elementos da natureza, Ele usa coisas que fogem à compreensão humana. Jesus não está dentro do tempo como nós estamos, 1 mais 1 é 2, não, Ele faz coisas impossíveis. E Ele curou esse cego com lodo, com saliva. Chame os oftalmologistas, chame as pessoas e tente explicar esse milagre. Não existe explicação. Milagres não se explicam, amém? Amém. Deus quer fazer um milagre na minha vida, na tua vida nessa noite. Você precisa crer nele, confiar. E agora, quando o homem estava andando pela rua, enxergando, dando glória a Deus, feliz, alegre, as pessoas começaram a dizer: mas não é esse o aleijado que andava, que via? Não, parece que é, mas não é. E começou a ver, irmãos, um burburinho ali. E ele disse: olha,
sou eu. Era eu, aquele aleijado, era aquele cego que estava lá naquela esquina, pedindo esmola todos os dias. Jesus me encontrou, Jesus me deu a visão, eu estou vendo hoje. E as pessoas diziam, não pode ser verdade. Ele era cego, ele andava mendigando, ele vivia como um lixo na sociedade, esquecido pelas pessoas, mas ele dizia, sou eu mesmo. E de repente foram os seus pais, aonde ele mora? Rua tal, número tal. Aqueles fariseus fanáticos chegaram lá na casa do homem e disseram, olha, aquele rapaz está dizendo que é o teu filho, filho de vocês. E ele era cego, é verdade, mas ele enxerga agora. E os pais, com medo, disseram assim, olha, por favor, perguntem para ele. Ele já é maior de idade, ele vai falar por si mesmo. Sabe por quê? Os pais tiveram medo de dizer, esse é nosso filho, ele era cego e agora vê. Porque os judeus iriam expulsá-lo da sinagoga, os judeus iriam expulsá-lo da igreja, porque eles estavam confessando que Jesus Cristo era o Messias, era o Salvador. E os pais do cego ficaram com medo. Foram de novo até o cego. Depois vocês podem ler todo o contexto do capítulo 9. Foram de novo ao cego. E o cego, sem saber mais o que falar, irmãos, interrogaram a ele, dizendo, olha, fala a verdade. É você mesmo? E o que o cego falou, o ex-cego falou, é um dos versos mais lindos que eu encontro na Bíblia. É um dos versos mais preciosos que eu encontro na Bíblia. Está registrado no versículo 25. O cego disse assim, ele retrucou, se ele é pecador, Jesus, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O maior argumento em favor do cristianismo, do evangelho, é uma vida transformada por Jesus. Você pode até dizer que o evangelho é uma farsa, você pode até dizer que o cristianismo é uma mentira, você pode até dizer que algumas pessoas por aí estão ganhando dinheiro enganando as pessoas. Você pode até dizer o que quiser dizer, mas o que você nunca vai poder contestar, sabe o que é? É uma vida que foi transformada por Jesus. Esse homem disse assim, olha, não me interessa quem é Jesus, eu não sei se ele é pecador, eu não conheço a história dele, eu não sei quem é ele, eu não sei se isso que vocês estão falando dele é verdade, mas eu sei de uma coisa, eu estava lá na esquina, ninguém se importava comigo, eu estava lá vivendo como mendigo e ninguém ligava para a minha história, mas um dia aquele homem passou e me enxergou e devolveu a minha vida e me deu vista novamente. Eu era cego de nascença e eu passei agora a enxergar. Não me interessa que vocês digam quem ele é, eu sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. A maior prova em favor de Jesus é uma vida transformada por ele. Nessa noite, meu amado irmão, meu amado amigo, é isso que Jesus quer fazer. Ele quer transformar a nossa vida. Talvez eu esteja pregando nessa noite para um cego que não quer enxergar o caminho que Deus quer que você ande. Talvez você é um cego, porque todo mundo diz, é por aqui, venha. E você tem andado por outro rumo. Você tem rejeitado as orientações da palavra de Deus. Você não quer obedecer a Deus. Você é um cego que anda pelo mundo errando, sofrendo. Vai chegar um dia na tua vida, meu irmão, que vai ter que se confrontar com Jesus em algum momento, e Ele vai abrir teus olhos e você vai enxergar. Quantas pessoas que antes viviam no mundo e se encontraram com Jesus, mudaram a história, Ele transformou. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Não saia daqui cego. Deixa Jesus abrir os seus olhos para que você enxergue o caminho que Ele quer que você ande. E eu quero terminar a mensagem dessa noite contando um dos grandes milagres que Deus faz na vida do ser humano. Deus tem poder para transformar a vida do ser humano.
Vanderlei era um jovem que muito cedo entrou na vida do crime, vivendo contrário à vontade do Senhor, e viveu dando rédeas soltas aos seus instintos. Foi preso algumas vezes, se envolveu em muitos delitos, coisas erradas, e muito cedo, aos 25 anos, foi parar numa penitenciária e passou 7 anos preso. E nesse período passou a ver que a vida que viveu anteriormente não valia a pena. 7 anos, dá para pensar um pouco. Nesses 7 anos, Vanderlei teve um encontro com Jesus. Lá naquele lugar, naquele ambiente, encontrou a pessoa maravilhosa. Vivia como um cego, e Jesus abriu seus olhos. E agora passou a enxergar algumas verdades que não enxergava. Passou a ver algumas coisas que não vivia. E certamente, como pôde viver por muito tempo vivendo aquela vida, e agora se confrontou com a palavra do Senhor. A palavra muda, irmãos. Quando Jesus chega em nossa vida, Ele transforma o nosso coração, amém? Ninguém permanece do mesmo jeito quando se encontra com Jesus. E lá naquela prisão, Vanderlei teve um encontro com Jesus. Assim como o cego encontrou-se com Jesus nas ruas de Jerusalém. Jesus olhou e viu aquele homem lá naquela prisão e disse: eu vou fazer dele uma nova criatura. Mesmo que algumas pessoas dissessem: esse não tem jeito, está perdido, nunca vai ser regenerado, nunca vai mudar. Mas Deus o encontrou, transformou e fez dele uma nova criatura. Depois de 7 anos ele saiu e passou a viver a vida como um cidadão de bem. Hoje é casado, tem 2 filhos, vive uma vida tranquila como um cidadão. Foi transformado por Jesus. Esse milagre é um milagre que Deus fez há muito tempo atrás. Mas esse milagre na vida do Vanderlei é o milagre, os milagres do século 21 que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Vanderlei não era um cego que não via o sol, não via as pessoas. Era um cego que não conseguia enxergar o caminho que Deus havia traçado para ele. E nessa noite, Vanderlei está aqui conosco, e eu convidei, e eu queria convidar o Vanderlei aqui à frente. Vanderlei, vem aqui à frente.